Para essa questão aqui de química, um estudo de 2004 sobre o pântano Prado, na Califórnia, descobriu que o local ajudou a reduzir os níveis de ibuprofeno e produtos químicos encontrados em pesticidas e retardantes, né? Retardantes de chama presentes nas águas. Cientistas na Espanha também relataram que sistemas naturais removeram uma variedade de medicamentos anti-inflamatórios e pesticidas. A remoção de substâncias residuais com atividades endócrinas é crucial para a diminuição de efeitos adversos aos seres humanos. Os pântanos artificiais, por sua vez, são usados para reter esses tipos de substâncias. Como a composição de tais pântanos é de natureza mais polar, que é importante. Como a composição de tais pântanos é de natureza mais polar, é natural que interajam melhor e capturem com maior eficácia as substâncias residuais mais polares. Os 5 esteroides a seguir correspondem àqueles com maior probabilidade de serem encontrados em pequena quantidade nas águas de abastecimento. Qual é o esteroide capturado com maior eficácia pelo pântano artificial? É o esteroide que é o que? Mais polar, ou seja, a polaridade está relacionada com as forças da molécula. Quando a molécula é polar, essas forças elas se anulam. Não existe uma força, né? Lembrar que um elemento, um átomo, existe ali interações de força entre núcleo, elétron e a sua ligação com outro átomo, a eletronegatividade, a eletropositividade, que são propriedades desses átomos. Se existe mais eletronegatividade, então ele vai buscar o quê? Entre aspas, roubar um elétron do outro, e aquele mais positivo, entre aspas, doar elétron para aquele outro. Então essa relação de ligação vai existir forças aí. Se essas forças são iguais, vai existir o quê? Uma substância, uma molécula iguais a polar. Se essa substância, essa molécula, ela tiver uma ligação que vai ter o quê? Forças diferentes, ou seja, um vai puxar o elétron mais para si, o outro vai ficar mais positivo e assim vai. Isso vai ser o quê? Uma molécula, né? Uma substância polar. Ou seja, uma ligação simples aqui. Se eu tiver, exemplo, a água mesmo. É uma substância o quê? Polar. Por quê? O oxigênio vai puxar esses elétrons do hidrogênio, porque é um elemento, né, um átomo mais eletropositivo e o oxigênio mais eletronegativo. E aí vai gerar o quê? Vai gerar uma força resultante nesse oxigênio, porque as forças desde aqui são menores. Então isso vai gerar uma molécula o quê? Polar. Que existe essa força resultante, né, atribuída na molécula. E a gente sabe que o oxigênio, ele é uma molécula Ele é um átomo muito eletronegativo dentro da distribuição dele, né, na tabela periódica. E ele puxa muito elétron para si, ele tem essa força, porque ele tem uma eletronegatividade muito grande, né? Então, quanto mais oxigênio, mais vai ter forças resultantes, forças, né, que vão entrar em destaque na molécula e vai fazer com que ela seja o quê? Polar. Então, a gente tem que observar entre as moléculas aquela que tiver a maior quantidade desse oxigênio, né? E que vai conseguir se ligar, né, ao pântano aí, né, que também é a natureza mais polar. Então, a gente observa que o cortisol está cheio de oxigênio aí, e esse oxigênio vai puxando assim os elétrons para ele, e isso vai gerando forças resultantes que vai configurar a molécula como polar. Aqui já tem um, aí esse aqui, ó. Esse aqui já perde para o cortisol, então já corta. Esse aqui já perde para o cortisol, já corta. Esse também já perde para o cortisol, então já corta. E a testosterona também já perde para o cortisol. O cortisol que mais tem aí é o OH,
E a gente também tem que lembrar que o OH, né, o álcool, ele também se caracteriza, né, como um composto orgânico, né? Né? Acho que classificado, né? Fugiu agora da memória. Não sei se é classificado como composto orgânico, mas aquelas álcool, aldeído, né, que a gente estuda ali no terceiro ano, a gente sabe que o álcool ele tem, né, uma propriedade dentro das moléculas, né, de torná-lo, né, ter essa propriedade de tornar a molécula ligada, né, indo mais para o polar. Mas essa força resultante e essa atribuição de forças da molécula é importante a gente entender, porque isso atribui a qualquer molécula. E isso é o conceito básico para a gente entender polaridade, o apolar, o polar. Então, lembrar sempre disso. Então, a gente vai marcar aí o cortisol, certo? Ficamos com a letra A. Um forte abraço e bons estudos.